Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo é bem diferente do que eu costumo trazer para vocês, mas é um assunto bem interessante, até porque vocês sempre perguntam nos vídeos. Praticamente todos os vídeos que eu boto aqui sempre tem esse comentário. Então hoje eu decidi tirar a dúvida de vocês, que é sobre o meu trabalho. Jaque, você trabalha de quê? Como é o seu trabalho? Porque vocês nunca vê eu saindo de casa para trabalhar, né? Eu fico só dentro de casa, com a minha rotina, com as meninas, levo para escola, volto, preparar o almoço, ajeita as coisas em casa, aquela rotina de mãe e dona de casa, né? Mas eu nunca posto pra vocês a questão do meu trabalho, então é sobre isso que eu quero tirar a dúvida de vocês e eu quero também compartilhar um pouquinho da minha trajetória sobre o meu trabalho. Eu espero que eu consiga explicar direitinho pra vocês e que vocês consigam me entender e que esse vídeo não fique chato. Desde pequena, eu sempre quis ser independente, ter meu dinheiro, trabalhar. E em 2021, quando eu estava em São Paulo, eu até comentei com vocês no outro vídeo, contando um pouco da nossa história. Só que antes disso, eu trabalhava cortando seringueira. Acordava de madrugada para ir para dentro do seringal e ia com lanterna, colocava a bota, naquele frio de São Paulo, que quem mora sabe, e voltava de manhã cedinho. E a gente fazia isso por um bom tempo, sabe? Até Maluzinha nascer, eu trabalhava. Às vezes tinha dias que eu não ia, mas tinha dias que eu ia, fazia aquele esforço e eu ia. E quando Maluzinha nasceu, eu comecei a gravar vídeos pra internet. E sabe quando você acredita e tem fé que você vai conseguir, mesmo se você vê nada? Lá não tinha internet, era muito difícil. Eu sujei o meu nome fazendo planos da operadora da Vivo, da TIM, da Claro. Sujei meu nome. Porque eu queria trabalhar com as redes sociais, eu queria gravar vídeo, eu queria postar. E para eu conseguir postar esse vídeo lá, eu tinha que ir para Seringueira de novo. Então era distante o lugar que dava sinal, nem sempre dava dentro de casa, então eu tinha que andar e ir para dentro da seringueira e demorava para postar. E mesmo assim eu insistia. Eu estava com duas crianças, eu queria sair de um relacionamento, então eu tinha que ter uma renda. Eu não queria voltar para casa dos meus pais sem ter pelo menos um dinheiro para comprar fralda e comprar leite. Tinha um único objetivo que era vencer, ou dava certo ou dava certo. Porque também não tinha essa opção de dizer, ah, não vai dar certo. Não, tem que dar. Nisso, eu postei um vídeo que viralizou e ele bateu 10 milhões de visualizações. E ali eu vi Deus na coisa. Eu falei, é Deus na coisa, porque uma pessoa que não tinha uma imagem boa no celular, a qualidade era bem baixíssima mesmo, meu celular todo trincado, com vergonha, e mesmo assim, a minha insistência fez um vídeo bater 10 milhões de visualizações. E ali eu fiquei muito feliz, empolgada. Eu falei assim, eu preciso gravar mais, eu preciso dar continuidade. E através desse vídeo que viralizou de 10 milhões de visualizações, eu consegui um contrato. E parece uma coisa doida que eu vou contar aqui pra vocês, mas foi o que realmente aconteceu. Faltava um único dia, porque eles não entraram em contato comigo e eu tava no sítio sem internet. E a mensagem chegou pra mim, só que eu não vi. E nesse dia eu tava tão agoniada, eu falei, eu preciso ir na rua. Sabe quando você acredita que uma coisa tá acontecendo, mas você não tem certeza, não pode provar? Eu insisti, falei, vamos na rua, eu preciso comprar, inventei que eu tinha que comprar uma coisa, e mentira, eu não precisava comprar. Quando eu conectei o meu celular na internet, tava lá a mensagem. Hoje é o último dia para você, é, tipo assim, configurar e mandar seu documento pra gente fechar o contrato e assinar o contrato. E eu falei assim, meu Deus do céu. Aí foi aquela corrida que levou eu calada. Botei meu documento, assinei o contrato e voltei para casa calada. E agradecendo a Deus por essa oportunidade. E lá a gente trabalha assim: você grava um mês para você receber no próximo. Então eu me planejei, falei, pronto, mês que vem já vou ter dinheiro. Me planejei todinha, montei a viagem, comprei as passagens com o único dinheiro que eu tinha na minha conta. E eu falei, agora eu posso voltar para casa dos meus pais, porque eu vou ter um dinheiro do leite, eu vou ter o dinheiro da fralda, e eu vou ter o dinheiro de ajudar os meus pais com as compras. E eu não vou chegar lá com três bocas para meu pai alimentar, para minha mãe alimentar sem ter. Então eu falei, agora eu posso ir. E assim a gente fez. Eu lembro como hoje, quando eu recebi meu primeiro pagamento, e eu falei para minha mãe, mãe, eu ganhei meu primeiro pagamento da internet. Porque isso era um tabu, tipo assim, era um assunto que quase ninguém acreditava. Ah, vai trabalhar com a internet, tá passando vergonha. Quantas vezes eu não ouvi isso? Ah, você tá trabalhando de besta, gastando internet à toa. Não sei pra que que você tá trabalhando, gravando esses vídeos. Não vai dar em nada. E eu repreendia na minha mente. Eu ficava calada, mas eu repreendia. Eu falei, vai dar certo sim. E consegui comprar, fazer uma compra para casa da minha mãe.
Depois eu conseguia comprar as coisinhas para casa, né, para as minhas filhas. Até então que eu decidi ir morar sozinha com elas e a gente foi. E isso eu já conseguia pagar um aluguel, conseguia manter a casa sem faltar alimento, o lanche das meninas e tudo isso com as redes sociais. A gente saiu de São Paulo em 2022 e em 2024, eu, junto com a minha irmã, a gente decidiu trabalhar para conseguir realizar o sonho da minha mãe, que era construir uma casa para eles na roça. E a gente não sabia como que ia começar, dar início, como que ia ser, se o dinheiro ia realmente dar para a gente fazer tudo isso. Por isso que eu quis gravar para vocês um pouquinho da nossa história lá na roça, porque eu queria soltar esse vídeo, porque eu tinha certeza que uma hora eu ia postar esse vídeo para vocês. A gente já morou em várias casas, casa de barro, casa de lona, sempre na terra dos outros. Meu pai, ele nunca teve condições de oferecer pra gente um lar, tipo assim, seguro, né? A gente se mudava muito, ia pra cá, ia pra lá, saía de fazenda em fazenda, meu pai sempre correndo atrás trabalhando, e minha mãe cuidando da gente, minha mãe ajudava meu pai também. Então eu presenciava muito isso. Tem gente que fala assim, eu não consigo lembrar da minha infância, coisa que de 4 anos, 5, mas eu consigo lembrar muita coisa. E muitas coisas que não são boas, gente, que aconteceu, não foram coisas boas, mas eu consigo lembrar e eu peguei essas coisas que aconteceram e eu falei assim, eu preciso mudar a realidade dos meus pais. Eu não sei como, mas desde pequenininha eu sempre tive essa vontade. Eu falei assim, eu não sei, Jesus, o que eu vou fazer. E às vezes eu olhava pro céu e eu não conseguia, tipo assim, falar nada, eu só conseguia chorar, porque eu tinha aquele desejo de mudança, eu queria muito mudar a realidade. E quando eu vi, eu com 2 filhas, eu falei assim: não, eu não quero que as minhas filhas presencie tudo que eu presenciei na minha infância. Eu não quero que elas passem pela metade, nem um pouquinho do que eu passei. Então foi aí que eu tive mais coragem ainda para gravar vídeos. Aí eu fui migrando para Facebook, criei uma conta no Facebook, criei uma conta no TikTok, perdi uma conta também de 500.000 de seguidores no meu TikTok. Aquilo ali me arrasou, mas me deu forças também. Com menos de um ano, eu consegui levantar uma outra conta no TikTok de 1 milhão de seguidores. E se você não vê Deus nos detalhes que eu tô contando pra vocês, é impossível dizer que não era ele que tava. Porque, gente, a minha renda maior era do TikTok. E você perder essa conta, onde você está ajudando seus pais na construção da casa, e eu fiquei agoniada, mas eu fiquei confiante. Falei, eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar. Eu vou criar outra conta e eu vou botar os meus vídeos lá. E ano passado a gente decidiu ir embora pro sítio. A gente foi embora pra roça, né? Trabalhar, ajudar os meus pais, ficar acompanhando de pertinho a construção, a obra. E foi aquela correria toda e ajudava. Eu era ajudante, né? Do pedreiro, eu trabalhava, peneirava areia. Passei um ano inteiro trabalhando lá e tudo que eu pegava das minhas redes sociais eu aplicava na casa dos meus pais. E tinha muita gente falando, já que você precisa sair, você precisa passear, precisa fazer uma viagem. Mas quando a gente tem um objetivo, que a gente quer vencer, que a gente tem uma meta, que a gente quer alcançar, quer bater aquela meta, a gente precisa ralar e trabalhar. E, gente, eu acordava 4h40 e tinha dias que eu acordava 4 horas da manhã por um ano. Durante um ano eu passei acordando 4h40, 4 da manhã. Ia dormir, era umas 7h40, 8 horas. Eu ia dormir, que era o tempo que eu terminava de editar os vídeos, postava e ia dormir. No outro dia, de novo, batia meu ponto, 4h40 da manhã. E muita gente falava que eu era louca, você tá louca. Mas se eu não trabalhasse desse jeito, a gente não ia conseguir manter a obra, a gente não ia conseguir pagar o pedreiro, a gente não ia conseguir botar mais materiais. Sempre faltava, meu pai ficava doidinho. Filha, faltou material. Ele sempre me ligava, filha, faltou material. Eu falei, pai, vai dar certo, a gente vai conseguir. E eu comecei na internet, não era nem para ser famosa. Eu nunca tive essa vontade de ser famosa, de ser muito reconhecida, de tipo assim, ganhar rios de dinheiro. Eu nunca quis isso. Eu entrei na internet com o único objetivo, mudar a realidade dos meus pais. Eu nunca pensei em mim. De tipo assim, eu vou pegar esse dinheiro aqui, vou comprar uma casa, vou comprar um carro. Eu nunca pensei. A prioridade era os meus pais. Já faz tempo que eu queria gravar esse vídeo para vocês, porque sempre um vídeo é direcionado para uma pessoa que precisa ouvir aquelas palavras. Então, se você tem esse mesmo desejo que eu tive de mudar a realidade dos meus pais, meu pai passa por uma situação difícil, minha mãe também, minha avó, minha tia, você quer mudar também a sua realidade, o jeito que você vive, não tem uma renda, eu tô passando por muita, como é que fala? Dificuldade, tô passando por muita humilhação. Não tenha vergonha e não tenha medo de gravar conteúdo para a internet.
Eu tenho medo, gente, de fazer coisa errada. Eu não quero fazer coisa errada, mas fazer uma coisa certa, que eu sei que vai trazer retorno, então não tenha medo. Vá, sabe? Vá com medo, vá com vergonha, pegue seu celular. Ah, meu celular não é bom já, que faça como eu. Eu comecei com meu celular ruim. E hoje eu tô aqui, fui mudando de celular conforme o tempo. Não, não é fácil, mas a gente consegue. Eu sei que eu não tô onde eu quero estar. Mas a minha trajetória na internet é de altos e baixos, né? E eu sei que cada fase das nossas vidas é para ensinar a gente de alguma maneira. Alguma coisa vem para ensinar, né? E a gente tem que tirar coisas boas da dificuldade que a gente passa. A gente não pode só ver ali como uma dificuldade, a gente tem que criar forças daquela dificuldade para a gente mudar a nossa realidade. Então, se você está pensando em criar conteúdo, mas tem vergonha, do que os outros vão falar, do que o cachorro vai dizer, do que o gato vai latir, do que o gato vai miar, não tenha vergonha. Siga o que o seu coração está mandando você fazer e vá. E depois de um ano que a gente passou na roça, a gente precisou voltar para a cidade de novo. Mas também meus pais não ficaram sozinhos. Aí tem lá agora minhas duas irmãs que estão lá com os meus pais. E essa semana elas me mandaram até mensagem. Ela mandou mensagem para mim e falou assim: Jaque, obrigada pelos seus esforços que você fez para casa dos nossos pais. E eu falei para ela, eu faria tudo de novo. Eu acordava tudo de novo. Se precisasse acordar 2 da manhã e dormir 8 da noite, eu ia. Eu via a minha mãe triste, abatida. Às vezes ela até desabafava. Eu quero ter uma casa, eu quero ter uma geladeira, eu quero ter uma mesa, tudo arrumadinho no meu canto. Se eu precisar ficar nessa correria de vai em cima, vai embaixo. Sempre via. Então eu faria tudo de novo, gente. Eu não tenho medo de nada, sabe? Eu sou aquele tipo de pessoa que, se precisar recomeçar 10 vezes, eu vou recomeçar. E trabalhar com a internet tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. O seu lado positivo, né? O lado positivo é que você consegue cuidar das suas filhas, dar atenção às suas filhas, trabalhar de casa sem precisar sair de casa para procurar emprego ou para ficar batendo ponto. Você tem essa liberdade, você trabalha na hora que você quer, você faz o seu horário. Enfim, ano passado eu não tinha esse negócio de fazer horário, né? Eu tinha que gravar 6 a. Tinha dias que eu gravava 10 vídeos por dia, tinha dias que eu gravava 6. Me esgotava, mas eu conseguia. Então, porque eu tinha um objetivo, né? Agora eu dei uma descansada, eu maneirei, porque também a nossa cabeça ela não funciona bem quando a gente está sobrecarregado e nosso corpo pior. E eu tive que parar um pouquinho para descansar. Então, eu tô nessa fase de descanso, mas a gente consegue, tipo assim, dar atenção melhor à casa, à nossa família. A gente não precisa bater ponto. O lado negativo é que você tem que ser muito forte em questão de comentários. Que você é isso, você é aquilo. Se você faz uma coisa certa, o povo diz que você tá errado. Você é caluniado o tempo inteiro. Então a gente tem que ter psicológico preparado para isso, para aguentar as coisas e as guerras que vem por aí. Não é fácil não, gente. Não é simples não. Vou trabalhar com a internet, é maravilhoso, né? Como eu falei para vocês. Mas tem esse outro lado também que não é muito legal. Se você não estiver preparado, você fica deprê, você fica ali na ansiedade e não é legal também. E como vocês viram, né, que no sítio tem muita coisa para gravar. Tudo vira conteúdo, né? É muito bom. Então, gente, é por isso que eu gostava de trabalhar lá no sítio, porque eu tinha muitos vídeos e quanto mais você bota, você ganha, né? Então, foi isso. Com esses 10 vídeos, 6 vídeos por dia, 10, eu conseguia juntar um dinheirinho e fazer essas coisas que eu fiz. E eu continuo orando para Deus, né? Pedindo a Ele direcionamento, maturidade, pedindo a Ele também forças de vontade para trabalhar a saúde, para eu conseguir comprar uma casa. Tipo assim, para as minhas filhas ter uma segurança, né? De ter uma casa, a gente parar de pagar aluguel. Mas para eu fazer isso, eu preciso, né? Continuar ajudando os meus pais também. Primeiro, eu sempre falei para minha mãe, né? Mãe, primeiro é a tua casa. Minha mãe acha que eu faço errado, sabe? Ela nunca quis isso, que eu pegasse, investisse o meu dinheiro na casa dela e ao invés de ter minhas coisas, ela falava, você tem 2 filhas para você criar. Falei, mãe, mas eu tô nova, a senhora não tá nova, né? Já batalhou muito, trabalhou desde cedo, meu pai também. Eles merecem sim viver o melhor, não que eu não mereça. Eu mereço sim, mas eu sei que quando a gente faz para os nossos pais, Deus ele faz pela gente. Então eu acredito muito nisso e eu sei que a minha hora vai chegar. E quando isso acontecer, acreditem, gente, eu vou ser a pessoa mais realizada desse mundo. Eu vou ficar muito feliz, porque daí eu vou falar assim, consegui bater minhas 2 metas, que era a casa da minha mãe e a minha também. Então, vou ficar muito feliz, mas eu também sei esperar o momento certo. Semana passada, eu estava no mercado
E uma seguidora, ela falou assim: Jaque, que bom te ver. Foi maravilhoso, a gente se encontrou. Eu amo encontrar vocês na rua. A gente conversa e eu acho assim que a gente tem uma intimidade, sabe? Vocês me conhecem mais do que eu conheço vocês. E ela falou assim pra mim: Jaque, eu queria muito contar a minha história na internet, eu queria muito começar, mas eu tenho vergonha das pessoas, eu tenho vergonha do meu bairro, as pessoas do meu bairro vão começar a falar, vão me criticar. Eu falei assim: mulher, se tu pensar por esse lado, as pessoas, elas estão ali para te aplaudir quando você tá bem. E quando você não tá bem, elas não estão nem aí para você. Ninguém paga uma conta sua, ninguém vai saber se você precisa de um remédio, ninguém quer saber se você consegue pagar uma consulta. Imagina se a gente ficar dando ouvido a essas pessoas, né? Aí eu falei pra ela: mulher, quando você se sentir preparada, comece. Eu até compartilhei com ela a minha trajetória, né? Um pouquinho da minha vida que eu tô contando aqui pra vocês. Aí ela falou assim: já que você tem razão. Eu falei: não tenha medo. Eu já falei isso pra várias pessoas também, que quando me procura, falam assim: já que eu queria muito ter esse desenvolvimento para gravar e tal. Eu falei: mulher, mas eu não comecei assim, não. Eu comecei bem retraída, com medo. Tinha medo da câmera. Tinha dias que eu gravava 10 vídeos, 20 rascunhos para um ficar bom e não ficava do jeito que eu queria. E mesmo assim eu postava. Aí ela pegou e falou assim: realmente, Jaque, eu falei: pensa com calma, pensa direitinho. Tem coisa que vale a pena a gente passar, sabia? Tem situações que vale a pena a gente passar por cima. Pra gente ter ali. é, é, tipo uma recompensa, né? Tipo, a gente passou de fase, mudou de fase. Ah, antes eu não via nada acontecer, mas depois disso eu consegui passar por isso e hoje estou vivendo essa fase maravilhosa. Então, né, não tem que dar ouvido para as pessoas. A gente tem que ouvir, ó, o nosso coração e fazer o que é certo. O resto, gente, o resto deixa acontecer. Pronto, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, outra pergunta, outras perguntas, né? Pode deixar aqui que eu vou estar lendo com carinho os comentários de vocês e eu vou estar respondendo, tirando as dúvidas de vocês no outro vídeo, tá bom? No próximo vídeo eu vou gravar justamente para responder as perguntinhas de vocês e a gente conversar, ter esse bate-papo que eu gostei demais. Eu acho que vou trazer mais vídeos assim se vocês quiserem também, senão ficou muito chato, porque às vezes eu falo muito, né, gente? Me perdoa, mas é que eu gosto de me explicar, às vezes, para vocês.